Fala galera, hoje é dia de The Boys, pau pra toda obra. É uma história da Dynamite, escrita por Garth Ennis e desenhada por Derek Robertson no ano de 2011. Depois do volume 9 de The Boys, o volume 10 se trata do arco chamado aqui no Brasil de Pau pra Toda Obra, e no original é chamado de Butcher, Baker, Candlestick Maker. Um arco que sai um pouco da história principal, porque antes de avançar, a série dá uma pausa para contar finalmente a origem de Billy Butcher. E por se tratar de uma série contínua e desse seu 10º volume, é interessante que você conheça os volumes anteriores, que eu já fiz vídeo e vai ter o link para eles aqui na descrição. Sobre a HQ, The Boys é um quadrinho não recomendado para menores de 18 anos, então eu vou censurar algumas coisas nesse vídeo. Vou evitar palavras ditas na própria HQ, vou mudar alguns termos e tentar deixar tudo de forma mais amigável. Então se você tem menos de 18 anos, não leia o quadrinho, fica só com o vídeo. Mas se você é maior e quer ver mais, só lendo a própria HQ. E antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história, senta aí. A história começa em 1982, na Guerra das Malvinas. No meio dos combates, caças argentinos se aproximavam de um encouraçado inglês, mas os aviões foram repelidos por um único soldado que se mantinha com uma metralhadora pesada e que praticamente acerta todos os tiros. Admirado pela coragem e até pela falta de noção do rapaz, um dos superiores do navio pergunta quem é ele. Esse era Billy Butcher. Nos dias atuais, Billy chega na Inglaterra e ao bater na porta de uma casa, ele é recebido por um velho amigo do seu pai. Acontece que Billy estava ali para o enterro de Sam Butcher, o seu pai. Billy pede para ficar sozinho com ele e começa a relembrar de quando era pequeno e o seu pai levava uma vida muito errada. Por mais que parecesse uma ironia, já que o seu sobrenome é Butcher, ou seja, carniceiro, Sam era padeiro. Mas quando ele não estava na padaria, Sam estava se embebedando, arrumando brigas em bares ou traindo a esposa nas ruas. Enquanto isso, Billy e o seu querido irmão mais novo, Lenny, eram criados pela sua mãe, Connie Butcher. Sam batia na esposa constantemente, e os filhos sempre escutavam tudo. E isso deixava Billy extremamente irritado e cultivando um ódio pelo pai. Isso se refletia na escola inclusive, onde Billy era um garoto problema, onde ele era expulso por profanar imagens religiosas e xingar as professoras, por exemplo. Só que, mesmo com esse comportamento, a sua mãe dizia que ele era um bom garoto e tentava incentivar a bondade dentro dele. Mesmo assim, Billy foi expulso 2 anos depois por causa de outra briga com outro garoto do colégio. E, enquanto a sua mãe lamentava o ocorrido, o seu pai demonstrava um certo orgulho do filho. Tanto que, com 15 anos, Sam lhe oferece a sua primeira cerveja e disse que eles eram parecidos. Por Billy não aceitar que as pessoas lhe dissessem o que deve fazer. Isso incomodou muito Billy, que pelo ódio que tinha pelo pai, pensar que tinha algo de parecido com ele o deixava cada vez mais irritado. Algum tempo depois, Sam sofreu um derrame que limitou o movimento do seu braço esquerdo, mas isso não o impediu de continuar batendo na esposa. Até que uma noite, Billy vai para a cozinha e pega uma faca. Ele queria matar o seu pai, mas o pequeno Lenny o impede. Lenny era tipo a bússola moral para Billy. O garotinho tenta segurar o irmão mais velho, mas Billy o empurra e Lenny bate o rosto na quina de uma parede, causando um grande sangramento no nariz. E ao ver que machucou o querido irmão, Billy percebe que estava indo longe demais. Mesmo sangrando, Lenny lhe diz que matar o seu pai só vai deixar tudo pior, porque a sua mãe vai ficar viúva e desempregada, com um filho preso por homicídio. Então, aceitando que não pode fazer isso, ele diz ao irmão que não tem mais como continuar trabalhando na padaria do pai,
porque em algum momento ele pegaria uma faca e a enfiaria nas costas dele. Então, para conseguir dinheiro para a família, ele conta que vai se alistar nos fuzileiros britânicos. Enquanto encara o corpo do pai na atualidade, Billy percebe que o seu irmão fez a coisa certa em impedi-lo, mas que ele teria gostado muito de ter enfiado aquela faca nas costas do pai, isso ele teria. Continuando as suas lembranças, Billy relembra do seu avô por parte de mãe, porque ele foi um soldado durante a Segunda Guerra Mundial. Ele lutou durante todo o confronto e chegou a perder um braço na guerra. Quando jovem, Billy dizia que também queria entrar para o exército para ser como ele, mas o seu avô lhe dizia que não tinha nada de bom numa guerra. Só que essas palavras ecoavam na sua cabeça enquanto ele lutava nas Malvinas, e reverberam até o presente, quando Butcher pensa que, mesmo não sendo um grande conflito, a Guerra das Malvinas teve todo tipo de violência e atrocidade que qualquer guerra poderia ter. E mesmo assim, ele buscava ainda mais violência quando estava por lá. Quando seu pilotão partiu para tomar uma região montanhosa conhecida como Monte Harriet, o inexperiente Billy Butcher fez com que todo o seu pilotão, exceto ele, fosse morto ao avançar para cima do inimigo num confronto direto. Essa foi a primeira vez que Billy Butcher matou alguém, e ele sentiu a adrenalina da batalha. Ele sentia como se visse aquilo de longe, de fora do corpo, como se fosse um sonho. E assim, matar outra pessoa se tornou mais suportável. Mas Butcher foi baleado nesse confronto e ele achou que ia morrer. Ele até gostou desse pensamento, mas foi resgatado pelo exército britânico antes disso acontecer. Pouco tempo depois, Billy percebeu que as palavras do seu avô eram verdadeiras e a guerra realmente deixava suas marcas. Butcher praticamente ficou viciado em violência e passou a agir quase como um psicopata, causando brigas entre os seus próprios colegas militares, por exemplo. Julgado na corte marcial por isso, ele não parou a sua jornada de autodestruição e foi replicando o comportamento do seu pai, arrumando briga em todos os bares por onde passava. Billy voltou para a Inglaterra então, e no encontro com o seu irmão e a sua mãe, ele descobre que o pai sofreu mais um AVC e agora tinha dificuldade de andar, o que finalmente fez acabar de vez com a violência doméstica. Mesmo assim, ele se preocupava com a sua mãe, mas não se preocupava nem um pouco com ele próprio e continuava a rotina de violência pelos bares da cidade. Isso até um dia, enquanto estava no metrô e uma garota olhava para ele e ria, dizendo que ele parecia um panda com aqueles 2 olhos roxos. E Billy achou graça nisso. O nome dessa garota era Rebecca Saunders, ou chamada também de Becky. Billy ficou fascinado com tudo naquela mulher que tinha acabado de conhecer. O seu sorriso, o seu jeito, o seu humor e, mais importante de tudo, como ela o fazia se sentir melhor. Billy convidou Becky para sair e os dois foram para um bar, onde Billy se irrita com um grupo que fazia muito barulho. Só que quando Becky percebe que Billy estava quase arrumando confusão, ela o impede, dizendo que estava muito mais legal ali entre os dois do que o incômodo que os outros estavam causando. E assim ele se acalma. Com o tempo, os encontros entre os dois ficaram cada vez mais frequentes e eles percebiam que gostavam muito um do outro. Com Becky aprendendo um pouco mais sobre a vida de Billy, inclusive dizendo que acha que Billy deveria afastar a sua mãe do pai agressor. Quando Becky finalmente conhece Lenny e a mãe de Billy, o irmão mais novo fala para que Billy nunca deixe Becky ir embora. Não apenas por ela ser uma pessoa muito boa, mas por perceber que pela primeira vez na vida o irmão estava realmente feliz. A relação de Becky com a família de Billy faz com que eles percebam que realmente precisam tirar a sua mãe de perto de Sam Butcher. Ela não ficaria desamparada, principalmente agora com os filhos já adultos. Assim, depois de algum tempo e muitas conversas, eles conseguem. Só que o dia da separação dos pais
não foi nada tranquila, porque Sam passou o tempo todo ofendendo a esposa e os filhos, o que irritou muito Billy. Ele chegou muito perto de agredir o pai, mas Beck o convence que é exatamente isso que seu pai queria, porque Billy poderia ter sido até preso por isso. Então ele percebe que Beck realmente mudou a sua vida, e naquela mesma noite, Billy a pede em casamento. No dia do seu casamento, Billy se sentiu o homem mais feliz do mundo. E percebe que nunca tinha contado isso pra ninguém. Só agora quem sabe disso é o cadáver do seu pai. O problema é que a felicidade durou pouco, porque um dia um acidente aconteceu. Lenny morreu atropelado por um ônibus. A vida parecia injusta por tirar o seu irmão de uma maneira tão brusca. E era como se uma parte de Billy Butcher tivesse morrido junto. Uma parte do seu senso moral morreu naquele dia. Depois do velório, Billy e Beck falam sobre ter filhos, mas Billy tem um receio enorme de ser um pai como o dele foi. Além de não enxergar o mundo como um lugar positivo para se criar uma criança. Mas Beck diz que existem coisas positivas na vida, como o relacionamento deles. Então eles concordam em tentar algo no futuro, até porque Beck tinha só 26 anos nessa época. A vida dos dois seguiu como a de qualquer casal, trabalhando, saindo com os amigos para jantar e vivendo o dia a dia. Só que tudo mudou quando Beck decide que os dois vão viajar para a Flórida no seu aniversário. Enquanto curtem uma das praias da Flórida, uma movimentação acontece quando os 7 aparecem por ali, dizendo que acabaram de voltar de mais uma vez salvar o mundo. As pessoas vão para cima para tirar fotos daquelas celebridades, mas Billy e Beck acham aquilo tudo muito ridículo e nem dão atenção. Tudo continuou normal até o penúltimo dia dessas férias, quando Billy saiu para dar uma caminhada depois do jantar e Beck ficou no quarto lendo um livro. Quando Billy voltou, ele percebe a esposa estranha. Ela diz que estava se sentindo mal, que deve ter sido algo que comeu, mas ela passa a se comportar de maneira estranha todos os dias a partir daí, evitando toques, sempre parecendo nervosa e com medo. Dias depois, Billy até visita o túmulo do irmão para conversar e falar que estava com medo de perder a esposa, que não quer voltar a ser quem ele era antes de conhecê-la. Mas o destino seria muito mais cruel do que Butcher poderia imaginar. Numa noite, Billy acorda ouvindo barulhos estranhos e encontra o corpo ensanguentado da esposa e ao lado um bebê recém-nascido flutuando, ainda ligado com um cordão umbilical. O bebê dispara laser pelos olhos e ataca Billy. Mesmo recém-nascido, ele já era extremamente poderoso e até quebra alguns dedos de Butcher. Mesmo assim, ele revida e com o abajur ele mata aquela criatura. Então Billy tenta reanimar sua esposa, mas era tarde demais. Beck, o grande amor da vida de Billy Butcher, estava morta. Um tempo depois, Billy estava sentado numa sala de delegacia e na sua frente um funcionário da Vault. Ele lhe oferece 2 versões para a morte de Beck. A primeira é que ela morreu depois de um aborto espontâneo e que nenhum dos dois sabia que ela estava grávida. A segunda é que Billy a teria matado depois dela confessar que estava grávida de um amante. A versão escolhida iria depender dele assinar ou não um contrato de confidencialidade sobre o que aconteceu. Mas Billy não responde e pergunta se o funcionário é casado e como ele se sentiria se nunca mais pudesse ver a sua esposa. Então, antes de qualquer resposta, Billy o ataca e deixa aquele homem cego. Os guardas entram e prendem Billy, que é levado para uma cela temporária. Até que, em alguns dias, Greg Mallory aparece e diz que Beck foi enterrada enquanto ele estava preso ali. E a versão que foi divulgada sobre a sua morte foi a que não incriminava Billy Butcher. Isso graças a ele.
Mallory diz que os Supers não são o que parecem ser, e ele gostaria de Billy no seu grupo de controle. E para ajudá-lo nessa decisão, Mallory lhe entrega algo que encontraram na sua casa, que Billy nem sabia que existia: o diário de Becky. Confuso, Billy quer saber por que Mallory queria sua ajuda, e acontece que Mallory o queria porque ele ter recusado a assinar o contrato, ou se recusar a pedir dinheiro, isso mostrava que ele era diferente. E então, mesmo relutante, Billy lê o diário em busca de respostas para o que aconteceu. E ele então descobre. Na noite em que saiu para caminhar, alguém surgiu voando pela janela do seu quarto. Alguém com um uniforme e uma capa que era a bandeira norte-americana. Becky lembrou de vê-lo aquele dia na praia. Esse era o Capitão Pátria. E sem falar nada, só usando a sua força descomunal, ele abusou de Becky. Mas Becky nunca quis contar isso para Billy, porque sabia que o marido buscaria vingança a todo custo, e isso iria arruinar sua vida. Becky era quem mantinha Billy tranquilo. Só ela e o seu irmão conseguiam acalmá-lo, mas agora os dois se foram e não tinha mais ninguém para segurar Billy Butcher. Com isso, ele aceita a proposta de Mallory, e ele promete que, independente do tempo que levar, Billy vai ter a sua vingança. Antes de começar de fato, Mallory leva Billy Butcher para um teste. Uma cabana na floresta onde alguns Supers faziam uma festa. Assim, lhe entregando uma arma, a ordem era acabar com todos ali dentro. E Billy cumpre essa ordem da melhor forma possível, muito melhor do que o esperado. E depois de tudo que ele passou, essa foi a primeira vez que Billy voltou a sorrir. Billy passou a trabalhar com Mallory por anos, e o fato deles darem surras em Supers que saíam da linha, por mais que ele adorasse fazer aquilo, ainda não era o que Butcher desejava. Mas ele entende que Mallory pensa a longo prazo, e que isso leva tempo. Certo dia, Mallory fala sobre a pressão do governo para saber das atividades dos rapazes, já que, extraoficialmente, eles são uma equipe secreta da CIA. Mas Mallory garante que eles têm apoio para mostrar serviço, porque eles têm uma arma secreta. E a arma secreta era o Lenda, o informante de Greg Mallory. Durante uma reunião, onde Butcher conhece o Lenda pela primeira vez, eles tentam encontrar algum super de relevância para expor e assim ganhar mais orçamento da CIA, provando que eram necessários. Então Lenda diz que eles deveriam falar com um ex-super soviético chamado Vaz. Ele teria algumas informações. Mas Billy deixa claro que deveriam espancar todo super e não se tornarem amigos. Mas o Lenda diz para que ele se acalme. Vaz era um cara legal. E talvez Billy precisasse desestressar, ou quem sabe adotar um bicho de estimação para mudar o foco. Essa informação foi de grande ajuda. E graças a Vaz, eles acabaram com um super chamado Tessiteia. E com um novo orçamento, em um ano, eles conseguiram formar finalmente o grupo dos rapazes. Nesse período, Billy visitou a sua mãe na Inglaterra, quem não via há 12 anos. E ele leva o seu novo companheiro, o ainda jovem cãozinho Terror. Billy inventou uma história de que agora trabalhava como segurança de celebridades nos Estados Unidos, e que a sua vida mudou muito desde que Beck morreu. Ele tinha chegado no fundo do poço, por isso não foi nem ao seu funeral. Mas agora estava tudo bem. Billy pede desculpas à mãe por ter passado tanto tempo longe, e ela pergunta se ele já foi visitar Beck. A visita ao túmulo da esposa foi dolorosa, não só por lembrar da sua morte, mas por perceber que tudo que ele fez da vida desde então era exatamente o que Beck temia que fosse acontecer. Não foi Mallory quem despertou isso nele. Ele carregava essa maldade dentro de si, a mesma maldade que veio do seu pai. Mallory só acendeu o pavio.
Por isso, ele estava ali no funeral do seu pai na atualidade, porque ele o odiava mais que tudo. E Billy admitia que infelizmente os dois eram iguais. Pelo menos de uma coisa ele se orgulhava: de ter tirado a sua mãe de perto do pai. A sua mãe morreu há 2 anos atrás e teve um resto de vida muito feliz, encontrando alguém decente que a amava e que lhe dava tudo que ela merecia. E Billy mentiu para ela sobre a sua vida naquela época porque não queria decepcioná-la. Ela sempre viu Billy como um bom garoto, mas ele não era assim. Ele realmente tinha a maldade do pai dentro de si. Então é como se fosse culpa dele o que estava por vir, porque esse foi o maior crime de Sam Butcher: ter dado a vida a Billy Butcher. E antes de ir embora, Billy encerra a conversa molhando o cadáver do seu pai. E é desse jeito que termina a história. Pau pra Toda Obra é um arco um pouco separado da linha principal, e é o terceiro feito dessa forma. Herogasm e O Rapaz Escocês também são arcos que acontecem fora da trama principal, mas essa HQ focada em Billy Butcher com certeza é a melhor das 3. O arco em si acrescenta pra gente um pouco mais da personalidade e da motivação de Billy Butcher, com o roteiro que é bem feito, com uma narrativa ótima e com uma arte que se encaixa com todo o resto da série. E diferente de histórias anteriores, esse volume não tá aqui só para querer chocar como Herogasm, ou para acrescentar de forma desinteressante como O Rapaz Escocês. Pau pra Toda Obra tá aqui para preparar o terreno para o fim da série, que tá por vir nos volumes 11 e 12. Mas esse fim é história para outro vídeo. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.